Então, boa noite mais uma vez para todos. A partir de agora a gente está gravando a nossa aula. Nosso objetivo hoje, pessoal, é trabalhar com Select. Hoje nós vamos estudar como podemos ordenar o retorno das consultas ao banco de dados. Então, eu faço um comando Select. Aquele Select ele me retorna alguns dados e eu posso utilizar funções específicas para ordenar esses dados. Vamos ver também como é que a gente pode agrupar os resultados e utilizar funções de agregação para contar registros, somar valores de registros, encontrar médias, mínimos, máximos, entre outras características. Então, hoje nosso foco é trabalhar com o comando Select. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que é a tela do PHP MyAdmin, que é o administrador do nosso banco de dados, o administrador do MySQL. Conseguem visualizar essa tela, pessoal? Ok, Alana. Então, nós estamos aqui no PHP MyAdmin, que é aquela ferramenta via navegador, onde a gente consegue administrar os nossos bancos de dados, criar novas tabelas, criar novas bases de dados e também inserir, atualizar, excluir e buscar registros no banco de dados. No encontro passado, eu mostrei para vocês o processo de importação de uma base de dados. Essa base de dados é esse aqui, ó, exemplo de importação que eu fiz em sala de aula. Então, nessa base de dados, eu tenho duas tabelas. Uma tabela chamada funcionário e uma tabela chamada paciente. Vamos começar a manipular com a tabela funcionário. Então, eu vou vir aqui no menu SQL. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. E eu vou fazer um select nessa tabela, pessoal. Então, select, que é o comando que busca uma informação no banco de dados, seleciona registros, e eu posso especificar agora quais registros eu quero buscar. Então, a tabela funcionário, ela tem como colunas cargo, data de admissão, data de nascimento, matrícula, nome e salário. Então, vamos buscar o nome de uma pessoa, o cargo dela e o salário. Então, select, as colunas que eu quero buscar separada por vírgula, comando from, seguido do nome da tabela, que você quer buscar dados. Então, nesse caso, eu vou buscar a tabela funcionário, já que essas colunas que eu citei, nome, cargo, salário, estão na tabela funcionário. Feito esse comando, que é o comando select busca, se a gente executar esse comando agora, clicar no botão executar, o MySQL vai me trazer uma listagem com todos os valores que estão inseridos no banco de dados. Então, de Lucimara, Guilherme, Agripino, até o Igor. Tá? Eu não coloquei nenhum query, então, ou seja, eu não fiz nenhum filtro nesse banco de dados, eu estou buscando todo mundo. Tá? Vou voltar para cá. Então, select, nome, cargo e salário. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma ordenação desses resultados, ou seja, vou criar uma ordem para a apresentação. Nesse caso, eu quero que esses dados, nome, cargo e salário, sejam apresentados em ordem alfabética, de A a Z, a partir do nome de uma pessoa. Então, eu posso acrescentar no comando select um order by. Esse order by significa ordenar por. E aí eu posso escolher uma coluna para fazer a ordenação. Eu quero que esses dados sejam ordenados pela coluna nome. Então, select, ou seja, busque o nome, o cargo e o salário que estão na tabela funcionário, ordenado esse resultado pela coluna nome. Vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar em executar. Tá? Os registros agora, que antes o primeiro registro era o Lucimara, agora o primeiro registro é o Agripino. E esses dados vão aparecer aqui ordenados, ó, de Agripino até o Romeu, que é o dentista. Isso porque eu escolhi a coluna nome para poder ordenar esse resultado. Vamos voltar aqui agora para a query. E eu vou acrescentar agora, pessoal,
uma outra informação. Eu posso ordenar isso por ordem ascendente, que é o padrão, de A a Z, ou de 0 a 9. E se eu acrescentar aqui no final a palavra reservada desk, significa dizer que esses resultados, o nome, o cargo, o salário, serão apresentados de forma decrescente, de Z a A ou de 9 a 0, se fossem valores numéricos, também ordenados aqui pelo nome. Vou executar esse comando. Olha só, quando eu coloquei o order by pelo nome, o primeiro registro foi Agripino. Agora, como eu coloquei o desk no final, o primeiro registro é o Romeu Santos Nogueira, e o Agripino está aqui no final. Isso aqui foi um registro errado que eu adicionei, tá? Então, o último registro aqui seria o Agripino, o primeiro registro aqui seria o Romeu, tá? Eu vou trocar a ordenação, pessoal, vou ordenar agora pelo salário. Então, order by, eu quero que esses dados sejam ordenados pela coluna salário. Se eu fizer desse jeito aqui, vai ser ordenado de 0 a 9, ou seja, do menor para o maior. Vamos ver o que vai acontecer? Tá? Então, a Manuela aqui o primeiro, mas eu ordenei pela coluna salário. Então, ó, o menor salário aqui de R$ 750 e o maior salário R$ 6.800. Os meus dados agora foram apresentados ordenados de forma crescente pela coluna salário. Vamos voltar para a query. O padrão é que seja ordenado de forma crescente, ou seja, de A a Z ou de 0 a 9. Caso você queira colocar opcionalmente, você pode colocar o ASCII. Esse ASCII significa que é de ordem ascendente, ou seja, ordenado A a Z, 0 a 9. Mas, como é o padrão, eu não preciso colocar. Eu só preciso colocar aqui no final o desk se eu quiser ao contrário, eu quero do maior para o menor. Então, ou seja, de Z a A ou de 9 a 0. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá? Então, ou seja, o primeiro registro é a Priscila, que ganha R$ 6.800. O último registro é a Manuela, que ganha R$ 750. Quando eu não coloquei nada, o primeiro registro é da Manuela, porque ele fez do menor para o maior. Como eu coloquei o desk, agora a ordenação é feita do maior salário para o menor salário. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vocês querem fazer? Bem, o order by pessoal, ele pode ser utilizado mesmo que a gente tenha filtros, só que ele deve ser o último comando a aparecer. Então, digamos, eu quero que me mostre o nome, o cargo, o salário, mas somente dos profissionais que são enfermeiros. Então, eu posso colocar aqui, ó, query, cargo igual a enfermeiro. Então, ou seja, eu estou filtrando. Select nome, cargo, salário, funcionário, query, cargo, enfermeiro. Agora, eu não vou mostrar mais todo mundo. Só vou mostrar esses registros, nome, cargo, salário, dos profissionais que têm um cargo de enfermeiro. Filtrei, agora eu posso usar o order by. Eu vou mandar ordenar isso aqui pela coluna nome. Então, selecione, mostre o nome, o cargo e o salário from funcionários que estão na tabela funcionário, query, onde cargo igual a enfermeiro. Ordene esse resultado pela coluna nome. Vamos ver o que acontece. Tá? Só tem os enfermeiros, porque eu filtrei. Tá? Então, tem 2 enfermeiros, o Adalberto e a Camila. A Adalberto apareceu primeiro, porque eu mandei ordenar de forma ascendente, né, que é o padrão, de A a Z. Vamos voltar à caixa do query. Se eu colocar aqui o desk no final, ou seja, eu vou ordenar esses resultados de forma decrescente, a Camila e o Adalberto. Então, Camila é o primeiro, Adalberto é o segundo registro. Vamos lá. Uma outra possibilidade, ao invés de você utilizar o nome da coluna, você pode utilizar um número aqui, tá? Que seria o número da coluna. Por exemplo, nome é a primeira coluna, cargo é a segunda coluna, salário é a terceira coluna. Então, se eu colocar aqui order by
3, eu estou ordenando esses resultados pela terceira coluna. A terceira coluna aqui é o salário. Então, eu estou buscando o nome, o cargo e o salário, que estão na tabela funcionário. Estou buscando essa informação somente para os enfermeiros e ordenado agora pela terceira coluna. A terceira coluna ela é o salário. Tudo bem? Então, esse é o comando order by, pessoal. O comando que ordena os resultados apresentados a partir de um comando select. Se a gente não colocar order by, os dados são apresentados na forma que estão no banco de dados. Tá? Com a ordenação, nós podemos mostrar isso ordenado a partir de uma determinada coluna. Beleza? Perguntas? Podemos avançar? Bem, vamos prosseguir. Agora, eu vou mostrar para vocês as funções de agregação. As funções de agregação, elas servem para buscar dados, buscar estatísticas que estão no banco de dados. São 5 funções de agregação. Eu tenho uma função para contar registros, contar a quantidade de linhas. Nós temos uma função para que o alerta tá, de 10 minutos, daqui a 10 minutos a conexão vai cair, então a gente entra no mesmo link. Tá? Então, funções de agregação. Então, nós temos as funções de contar, que vai me retornar a quantidade de registros que estão armazenados em uma tabela. A função de agregação sum, que soma valores que estão em uma coluna numérica. A coluna min e max, que retorna o mínimo e o maior valor presente em uma tabela. E a função AVG, que significa média, que retorna a média de valores de uma coluna numérica. Vamos ver o que é isso. Eu vou tirar esse URL daqui, tá? Então, eu quero contar quantos registros tem na minha tabela funcionário. Então, eu posso usar aqui uma função chamada count, e entre parênteses eu vou indicar qual coluna eu quero contar. Eu vou contar nome, ou seja, selecione, count, contar quantidade, né? Então, selecione a quantidade de nomes da tabela funcionário. Count, ele não conta os valores que estão dentro do registro, tá? Count, ele conta a quantidade de linhas que estão no banco de dados. Então, selecione a quantidade de nomes que estão na tabela funcionário. Então, vamos executar. Ele me mostrou aqui, ó, count nome, ou seja, tem 21 nomes, 21 registros na tabela funcionário. Eu posso renomear, pessoal, para não aparecer esse count, eu posso colocar aqui um as e vou renomear esse resultado para a quantidade de registros. Então, ao invés de aparecer como a legenda, como o título do resultado, count nome, vai aparecer quantidade de registros, porque eu estou usando essa função as para renomear essa coluna. Vamos executar. Olha só, como eu usei o as, apareceu aqui, ó, quantidade de registros, 21 registros no banco de dados. Então, a função count, ela tem como objetivo contar as linhas de dados que estão em uma determinada tabela. E para contar, você coloca entre parênteses, né, o nome da coluna que você quer contar esses valores. Uma outra função de agregação é a função sum. A função sum, ela serve para somar, mas ela só pode ser utilizada em colunas do tipo numérica, colunas inteiros, colunas floats, porque ela soma os valores que estão dentro dessa linha de dados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero saber a quantidade gasta para poder pagar o salário desses funcionários nessa empresa. Então, eu posso fazer um select sum, eu vou somar os valores que estão dentro do salário. Então, select sum salário, some os valores que estão em salários, e vou chamar aqui de folha de pagamento. Ou seja, o resultado, ao invés de aparecer só salário, vai aparecer como folha de pagamento. Vamos executar. Então, select sum salário, o que é que o banco de dados me retornou? Folha de pagamento, R$ 65.500.
R$ 590, já que eu somei todos os salários que estão armazenados nessa tabela chamada funcionário. Né? Eu posso usar esse sum e posso combinar também com o L. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero somente onde os cargos forem médico. Então, eu vou fazer a folha de pagamento. Vou só inverter a ordem aqui. Vou somar os valores que estão armazenados na coluna salário, que estão na tabela funcionário, mas eu quero essa informação agora filtrada. Eu quero somar o salário somente dos profissionais médicos. Executar. Ok? Então, ó, dos médicos, R$ 33.400, essa folha de pagamentos. Somei os salários que estavam na tabela funcionário, onde o cargo é igual a médico. Tudo bem até aqui? Uma pergunta? Podemos avançar? Dando para compreender? Beleza, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, count contra linhas de dados, sum soma valores que estão armazenados em uma coluna numérica. Vamos mostrar aqui agora a função max e min. Max serve para retornar o maior valor, min serve para retornar o menor valor. Então, select max salário, ou seja, o maior salário. Vou renomear esse resultado para maior salário. Eu não quero filtrado, tá? Eu quero o maior salário que esteja armazenado nessa tabela. Select max salário como o maior salário from funcionário. Vamos ver o resultado. Tá? Então, o maior salário, ó, R$ 6.800. Tá para query. O min, ele faz o oposto. Enquanto o max retorna o maior, o min retorna o menor salário. Então, vou renomear essa consulta como menor salário. Select min salário como menor salário from funcionários. Vamos executar. Ó, o menor salário, R$ 750. O max e o min também pode ser utilizado com filtros. Eu estou pegando aqui o menor e o maior de toda a tabela, mas eu posso filtrar. Então, nós podemos adicionar aqui um L. Então, por exemplo, eu quero isso para o cargo enfermeiro. Então, eu estou buscando, realmente eu coloquei o L posicionado errado. Então, eu estou buscando o menor salário, esse menor salário, from funcionário, que está na tabela funcionário, onde o cargo é igual a enfermeiro. Então, agora, ao invés de buscar o maior e o menor da tabela inteira, eu estou buscando somente o menor e o maior, onde o cargo foi igual a enfermeiro. Vamos executar. Okay. Menor salário, R$ 2.300. Então, vimos o count, que conta registros, o max e o min, que encontra o maior e o menor valor. Vimos também o sum. O sum tem o objetivo de somar valores que estão dentro de uma coluna numérica. A última função de agregação é a função AVG. AVG, que significa média. Então, eu posso buscar a média de valores que estão em uma coluna numérica. Então, se eu colocar AVG, vamos encontrar a média salarial dessa empresa. Média salarial. Então, selecione AVG salário, a média de salário, como média salarial, from funcionário. Então, o que o SQL vai fazer? Ele vai buscar em todas as linhas dessa tabela funcionário qual a média dessa coluna salário. Vamos executar. Tá? Então, a média salarial, ó,
3.123,33. E eu posso também combinar isso com o R. O R, por exemplo, cargo igual a médico. Então, estou buscando a média salarial, onde o cargo é igual a médico. Vamos executar. Tá? Então, no médico, a média salarial é de R$ 4.771 de salário. Ok, pessoal? Então, essas são as funções de agregação que permite, respectivamente, contar, somar, encontrar o maior, encontrar o menor e encontrar a média de um valor numérico. O Zoom ele vai encerrar, tem menos de 1 minuto, né? Lembrando que assim que encerrar, vocês entram novamente no mesmo link para a gente poder retomar a aula. Tá? Então, assim que encerrar e voltarmos, ainda logo em seguida, a gente vai estar trabalhando agora com o agrupamento, que é o comando GroupoBy, e também o comando Have, que permite filtrar dados que estão agrupados. Então, vai cair, assim que cair, a gente retorna no mesmo link, ok? Então, retomando, pessoal, voltamos aqui do intervalo do Zoom, né, dos 40 minutos. Eu vou compartilhar novamente aqui com vocês a tela. Tá? No primeiro momento, a gente estava falando aqui sobre... terminamos falando sobre funções de agregação, né? Funções de max, min, sum, count e AVG. E esses resultados, pessoal, eles podem ser agrupados. Então, por exemplo, eu quero contar quantos profissionais de cada cargo existe nessa empresa. Então, vamos fazer o seguinte. Select, count. Eu quero contar... Aliás, vou mandar buscar o cargo, select cargo, e mostra o cargo e a quantidade de cargos desse registro. Então, eu vou colocar count, vou contar, por exemplo, o nome. Eu posso contar por qualquer coluna. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou buscando o cargo e a quantidade de nomes. Eu vou colocar um S e vou chamar de quantidade de funcionários. Então, selecione cargo, a quantidade de nomes, como quantidade de funcionários, from funcionários, e eu quero esses dados agrupados, grupo. Então, eu posso usar uma função chamada GroupoBy, K. Então, o que é que vai acontecer? O SQL vai buscar cada cargo. Enfermeiro, quantidade de funcionários. Médico, quantidade de funcionários. Fisioterapeutas, quantidade de funcionários. Nutricionista, quantidade de funcionários. Eu vou pegar cada cargo, contar a quantidade de funcionários e, no final, eu vou apresentar esses resultados agrupados pelo cargo. Então, não vou mostrar mais uma quantidade geral. Eu vou mostrar essa quantidade agrupada por uma coluna, que é a coluna cargo. Vamos executar agora. Então, eu tenho assistente médico, 4 funcionários, dentista, 2 funcionários, enfermeiros, 2. Tá? Aqui foi uma informação errada que eu adicionei, tá? Então, desconsidere esse Reginaldo da Silva como cargo. Então, assistente médico até ortopedista. Cada um dos cargos apresentando a quantidade de funcionários. Eu usei GroupoBy, pessoal, mas eu posso também ordenar esses resultados. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ordenar isso aqui. Order by. Eu vou ordenar pela segunda coluna, que é a quantidade de funcionários. 2, eu vou mostrar de forma decrescente. Então, eu estou mostrando o cargo, a sua quantidade de funcionários. Isso aqui vai estar agrupado pelo cargo, mas esse resultado da consulta vai estar ordenado pela coluna 2, pela quantidade de funcionários, de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Vamos ver como é que vai retornar esses dados, João? Então, eu tenho aqui o profissional e a quantidade de funcionários, agrupado, né, cada profissional com sua quantidade de funcionários, e esses dados agora foram ordenados, então estou mostrando aqui da quantidade maior, que é 7, até a quantidade menor aqui, que é 1. Então, o médico, ele tem aqui
7 funcionários médicos nessa empresa, assistente médico eu tenho 4, ortopedista eu tenho 2. Estou mostrando agrupada e estou mostrando ordenada esses resultados pela segunda coluna, que é a coluna quantidade de funcionários. Vamos voltar aqui à caixa do query. Então, observe que apareceu o order by, tá? E o order by, ele vai ser sempre o último comando a aparecer, tá? Depois de fazer tudo, aqui você faz a ordenação. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o cargo, eu vou usar, por exemplo, agora ao invés do count, vou usar o sum. Sum, e eu vou somar o salário. Vou trocar aqui para a folha de pagamento. Então, estou selecionando o cargo, eu estou somando os salários, que eu chamei de folha de pagamento. Esses resultados vão estar agrupados por cargo. Então, para cada cargo, eu vou mostrar o total gasto nessa folha de pagamento. E no final, eu estou ordenando esse resultado pela segunda coluna, que é a soma salarial. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu tenho aqui, ó, folha de pagamento para os médicos, eu gastei 33.400, ortopedista 106.900, dentista 5.900, e o último aqui, nutricionista, R$1.800, que foi a folha de pagamento. Vamos voltar para a query. Então, Grupo by agrupa resultados obtidos a partir das funções de agregação, count, sum, AVG, e o order by ordena esses resultados a partir de uma coluna, ou de forma ascendente, de 0 a 9, de A a Z, ou de forma decrescente, de Z a A, de 9 a 0. Tranquilo? Vamos avançar agora para uma outra tabela. Eu vou manipular agora a tabela paciente, tá? A tabela paciente, ela tem aqui a coluna cidade, data de nascimento, doença, nome, plano de saúde, RG. Então, é uma tabela que tem aqui 6 colunas. Vou manipular essa tabela. Eu vou mostrar, pessoal, o nome dessa pessoa. Eu quero mostrar a cidade dela. Eu quero mostrar a doença que ela tem. Então, nome, cidade, doença, from, mais para baixo, from, paciente. Eu não coloquei filtro nenhum, então eu vou listar todos os dados que estão nessa tabela, na tabela paciente. Vou executar. Observe, então, aqui agora que eu tenho nome, eu tenho cidade, eu tenho doença. Tá? A Priscila, que é a primeira pessoa da cidade de Itabuna, com a doença gastrite. A última pessoa é o Agripino, que mora em Porto Seguro, e ele tem aqui a gripe comum. Os dados foram apresentados sem nenhuma ordenação, ou seja, a ordenação aqui foi a ordem que os registros foram lançados no banco de dados. Se eu quiser ordenar esses resultados, por exemplo, pela coluna nome, nós podemos voltar aqui na caixa da query e colocar o comando order by. Então, order by ordena por uma coluna. Eu posso escrever o nome dessa coluna, nesse caso, a coluna nome. Eu posso colocar um número aqui indicando que eu quero ordenar pela primeira coluna. A primeira coluna, nesse caso aqui, é nome. Então, order by 1 é a mesma coisa se eu tivesse escrito order by nome. Então, vamos colocar order by 1 ou order by nome, tanto faz. Então, agora eu tenho aqui como primeiro registro o Agripino, tá? Que mora em Porto Seguro, e o último registro o Romeu, que mora em Ilhéus, com a doença meningite. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar, pessoal, agora a cidade, e eu quero mostrar quantos indivíduos daquela cidade estão cadastrados nessa tabela paciente. Então, se eu quero mostrar quantos, eu quero mostrar quantidade, eu posso usar a função count. Então, count, de contar. Eu quero contar, por exemplo, quantos nomes existem. Select cidade, o nome da cidade. Count, nome, a quantidade de nomes que estão na tabela paciente. Então, from paciente. Grupo by,
Eu quero agrupar isso aqui por cidade. Então, eu vou mostrar para cada cidade a quantidade de nomes cadastrados naquela cidade, pacientes cadastrados. E no final vai estar ordenado isso aqui, ó, pelo nome da cidade. Vamos ver? Então, eu tenho Barreiras, que é a primeira cidade, a última cidade, Ubaitaba, tá? E eu tenho a quantidade de pacientes em cada uma dessas cidades. Eu posso melhorar isso aqui. Então, eu vou voltar para o Select. Esse count nome eu vou substituir por quantidade. Tá? E vou ordenar, pessoal, pela segunda coluna, que é a coluna quantidade, ou seja, a quantidade de registros. Então, eu vou colocar order by 2 e vou colocar o desk para mostrar a cidade que tem mais paciente primeiro e a cidade que tem menos paciente no final, fazendo a ordenação de forma descendente, ou seja, do maior para o menor, de 9 a 0, dizer select cidade, count nome, ou seja, contei a quantidade de nomes daquela cidade, from paciente, a tabela paciente, agrupado pela coluna cidade e ordenado pela coluna 2, que é a coluna quantidade. Então, eu tenho aqui Porto Seguro, tem 5 pacientes, Ilhéus tem 3, terminando aqui com Baitaba, com 1 paciente. Ok? Vamos fazer agora, pessoal, um filtro. Então, eu vou colocar from paciente, o L, doença é igual a gripe H1N1. Então, veja só, eu estou buscando a cidade, a quantidade de pacientes dessa cidade, mas agora eu não vou mostrar a quantidade de pacientes geral, de todos os pacientes. Eu quero somente dos pacientes que têm gripe H1N1. Então, L doença é igual a gripe H1N1. Eu quero esse resultado agrupado pela cidade, ordenado pela coluna 2. Então, ó, eu tenho Salvador, um paciente com H1N1, Itamaraju, um paciente com H1N1, Camacan1, Guanabi 1, Itabuna também 1. Então, estou mostrando a quantidade de pacientes agrupados aqui por uma cidade. Se fosse nos dias atuais, né? Então, por exemplo, selecione cidade, count nome como quantidade. Eu estou buscando a quantidade de nomes para cada cidade, cuja doença é igual a Covid-19. Então, vamos buscar esses resultados. Tá? Vazio. Acho que esse é o desejo de todos nós, que não tenhamos mais ninguém com Covid-19. Não é o nosso caso desse banco de dados. Né? Então, L doença é igual a gastrite, por exemplo. Tá? Então, Itabuna tem um paciente com gastrite, Porto Seguro tem um paciente com gastrite. Os dados estão agrupados e estão ordenados aqui pela coluna quantidade. Alguma pergunta? Então, vimos a cláusula aqui, select, que a gente usa para poder buscar as colunas de uma consulta, tá? Para retornar essas informações. From, que indica qual tabela você quer buscar esse registro, nesse caso, from paciente, da tabela paciente. O L, onde, né, é o filtro, então, onde a doença é igual a gastrite. Group by é utilizado para agrupar os resultados a partir de uma função de agregação. Então, eu uso o grupo by quando eu também uso o count, o sum, o ABG e outras funções de agregação. E order by, que eu ordeno, pessoal, esses resultados a partir de uma coluna. Eu vou tirar aqui esse UL que eu quero mostrar a todo mundo agora. Tá? Então, busque a cidade, quantidade de nomes de pacientes dessa cidade, agrupado pela cidade e ordenado pela segunda coluna. Executo. Eu passo a ter agora, então, essa informação, tá? A cidade de Porto Seguro, com a quantidade de pacientes, é a maior. Cidade de Baitaba aqui no final 1. Então, eu tenho aqui as cidades com suas quantidade de pacientes.
Eu posso ainda fazer um filtro nesses resultados e, por exemplo, eu quero mostrar somente as cidades que tenham acima de 2 casos, ou seja, acima de 2 casos, Eunápolis, Ilhéus e Porto Seguro, ou seja, acima de 2, né? Seria de 3 em diante, por exemplo, tá? Então, vou fazer um filtro. Eu tenho esse resultado, eu vou filtrar, para não mostrar a todo mundo, mostrar somente as cidades que tenham acima de 2 pacientes. Vamos voltar para cá. Então, é um filtro. Só que, olha só, é um filtro que eu faço depois da gente contar e depois de ter feito o agrupamento. Então, não posso utilizar o ERI. Tá? Eu não posso usar o ERI para filtrar, porque o ERI ele filtra valores que já estão na tabela. Nesse caso, eu quero filtrar algo que foi gerado depois de eu ter contado e depois de eu ter agrupado. Para isso, nós usamos um comando chamado having. Tá? Esse have ele aparece logo após o grupo by e antes do order by. O order by é sempre o último comando a aparecer. Então, eu agrupei pela cidade, having, agora eu quero filtrar. Eu quero que esses dados sejam filtrados onde a quantidade de nomes seja superior a 2. Tá? Então, agora eu não vou mostrar mais todo mundo, um geralzão de cada cidade com as suas quantidades de pacientes. Eu vou mostrar essas informações agora somente para aquelas quantidades de pacientes acima de 2. Vou executar. Olha só, sumiram os demais, ficou apenas Eunápolis, Ilhéus e Porto Seguro, ou seja, cidades que tenham um número de pacientes superior a 2. Então, o ERI, ele filtra o valor que já está em uma coluna do banco de dados, e o have, ele filtra um valor que foi gerado após você ter feito uma função de agregação, após você ter somado, contado e ter agrupado esses resultados. Então, nós podemos usar o have para poder filtrar esses registros. Tá? Ok, pessoal? Então, esse era o assunto que eu tenho para trabalhar com vocês na aula de hoje, tá? Era um complemento do select, tá? Onde nós estudamos o comando order by para ordenar o resultado de uma consulta, o comando de agregação, as funções de agregação para contar, somar, achar o mínimo, achar o maior e achar a média, tá? Vimos que esses resultados podem ainda ser agrupados utilizando aqui o grupo by, tá? E o have, que ele é o filtro, tá? Ou seja, esses resultados podem aparecer filtrados. Eu posso aplicar um critério de seleção para, ao invés de mostrar todo mundo, mostrar somente uma parte desses dados a partir de uma filtragem. E o order by, que é o comando de ordenação que deve aparecer aí somente no final, tá? Eu vou voltar agora para o ambiente virtual, tá? Para mostrar a atividade agora que vocês devem fazer. Eu expliquei no início da aula, agora eu vou abrir o arquivo da atividade, tá? Deixa eu só parar essa tela para explicar para vocês. Vamos lá, então vou compartilhar a tela, todo mundo, a tela da atividade prática. Então, pessoal, no ambiente virtual tem uma atividade para vocês fazerem ao longo dessa semana, tá? Não precisa de computador, vocês fazem isso no papel, no dedo, papel e lápis, no caderno, enfim. Então, eu tenho um problema, que é um problema relacionado a empresas que vendem produto de limpeza. Então, aqui tem uma breve descrição desse problema, de como funciona essa empresa, tá? Então, os dados que vocês devem armazenar no banco de dados. Na parte 1 desse problema, vocês vão fazer o relacionamento entre essas entidades, tá? Então, para esse problema foi identificado que eu preciso ter uma categoria, que eu preciso ter um cliente, que eu preciso ter o pedido, que eu preciso ter o produto.
são as 4 entidades. Vocês vão fazer agora o relacionamento entre elas. Produtos se relacionam com categoria, então eu crio um relacionamento e passo a cardinalidade. Esse relacionamento é 1 para 1, é 1 para muitos, é 1 para N. Tá? Categoria se relaciona com cliente, se relacionar, eu coloco relacionamento e a cardinalidade da relação. Produto se relaciona com pedido, se relacionar, eu coloco relacionamento e a cardinalidade da relação. Então, a primeira etapa é fazer o relacionamento entre essas entidades. No item 2, vocês vão listar os possíveis atributos de cada entidade. O que é que compõe uma categoria? O que é que compõe um cliente? O que compõe um produto? E o que compõe um pedido? Então, vocês vão listar esses atributos aqui, tá? Quais são as características de categoria, de cliente, de produto e pedido. No 2, vocês vão estar elaborando um script de criação da tabela. Então, se eu tenho uma tabela, uma entidade categoria, vai ter que ter um create table. Então, create table categoria, seguido das colunas dessa categoria. Então, vocês vão fazer a parte do DDL, ou seja, os comandos de definição de dados, que é o create database e o create table. No item 3 em diante, seriam os comandos relacionados ao DML, que são os comandos de manipulação de dados. Então, vocês vão ter que fazer na letra A, por exemplo, inserir um cliente. Vocês vão usar o comando insert para fazer a inserção de dados. No item B, atualizar. Então, se atualizar, vocês vão fazer o update, que é o comando de atualização. C, que é remover, então vocês vão usar o delete para apagar. D, que é exibir. Exibir é o select. Então, quero buscar todos os produtos que possuem esse preço. Então, select, nome do produto, where, preço igual a tal. Exibir o nome e o telefone. Então, select, nome, tal, from, determinada tabela, order by, por aí vai. Então, da letra A à letra F, tá? Então, vocês podem fazer isso no caderno de vocês, podem fazer isso no papel e caneta, só que eu queria que vocês, depois de fazer a atividade, e isso até a segunda-feira, pudesse tirar fotos dessas atividades no celular de vocês e enviar pelo ambiente virtual, tá? Então, a partir de amanhã já vai poder ser feito esse envio, tá? Dessa atividade. Então, vocês vão entrar no ambiente virtual de aprendizagem, que é esse ambiente onde eu disponibilizo o material para vocês. Vão entrar no encontro 06. Encontro 06, e vai ter aqui, ó, atividade prática modelagem. Nesse item atividade prática modelagem, vocês vão pegar o PDF dessa atividade com o roteiro que vocês devem fazer, ou seja, esse arquivo que eu abri, e depois, a partir de amanhã, vocês já vão poder submeter esse trabalho, ou seja, as fotos do que vocês conseguiram fazer. Ok? Pessoal, isso não vale ponto, porque, como eu falei, eu estou fazendo esse trabalho com vocês para manter vocês ativos com relação aos conteúdos da disciplina, tá? Então, eu posso aplicar atividades avaliativas com vocês, tá? Mas, assim, é interessante para que eu possa ter um feedback de como tá esses encontros. A gente já fez 6 encontros nesse período todo, tá? Então, eu não tenho esse retorno de como é que vocês estão. Então, assim, eu tentei fazer uma atividade que não dependesse de computador, tá? Porque, assim, eu sei que todo mundo tem suas dificuldades, muitas vezes vocês não têm um computador em casa para praticar. Quem tiver, ótimo, pode estar colocando isso em prática, mas quem não tiver também pode estar participando, então pode responder isso no caderno mesmo, tirar a foto e me enviar, tá? Do celular, para que eu possa estar corrigindo. E aí, na semana que vem, que vai ser o nosso encontro da aula, dia 21, eu vou estar respondendo essa atividade, em especial fazendo as correções daquilo que vocês conseguiram me enviar, tá? Então, não tem nenhum vídeo novo para essa semana, não tem nenhum conteúdo novo, tem essa atividade para que vocês possam fazer e eu posso estar corrigindo no nosso próximo encontro. Tudo bem, pessoal? Certinho? Alguma pergunta sobre a aula, sobre o conteúdo, ou sobre essa atividade, para a gente poder encerrar nosso encontro hoje? Então, são 8h10, começamos a aula 7h10, então, estou mantendo aí esse tempo, né, de 1 hora, 1h10 de aula, para
ao vivo aqui para não alongar muito. Então é isso. Nossa aula de hoje, ela se encerra por aqui. Nós nos encontramos, então, aí no dia 21 de julho, na próxima terça-feira, com a correção dessa atividade. Desejo para vocês aí, novamente, uma ótima semana aí para todos, tá? E nos encontramos aí até a próxima terça-feira. Beleza, pessoal? Prazer revê-los. Se alguém quiser ainda comentar alguma coisa, tá? Ainda tá em tempo. Caso não, uma ótima semana para todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Alana. Semana que vem.